Apesar dos benefícios da profissão de planejador financeiro ter essa liberdade geográfica, ter toda a autonomia e toda essa flexibilidade de horários, a gente tem que olhar para o outro lado da mesma moeda. E já a gente tem que entender quais são os desafios que esses benefícios eles geram na profissão. Até porque é aquela velha história que grandes poderes geram grandes responsabilidades. Então a gente precisa entender que a gente ter toda essa flexibilidade, autonomia e liberdade, nem tudo são rosas. Então a gente não pode se encantar com os benefícios que a profissão ela vai proporcionar para a gente. A gente tem que ter disciplina e a gente tem que ter organização. A gente tem que ter disciplina e seguir os horários que a gente estabeleceu, tanto para prospecção, quanto para estudo, quanto para capacitação, montagem de planejamento. Não é porque você vai fazer uma reunião com o seu cliente uma vista paradisíaca, numa ilha paradisíaca, ou com a vista num navio em alto mar, que você está vivendo uma vida de novela. Não. Existe um esforço, um trabalho por trás daquilo. Não é só chegar e achar que pô, sua profissão é a melhor do mundo e não tem desafio. Toda profissão tem que lidar com desafios. Então, essa disciplina ela é imprescindível. E a organização que você vai, através da sua autonomia, colocar no seu horário, no seu desprender e colocar lá na sua agenda, você tem que seguir. Então, você vai também ter que abrir mão de algumas coisas, como por exemplo, enquanto meus amigos eles trabalhavam das 8 às 18, no caso dos estagiários, de manhã, das 8 até às 14, eu estava fazendo reunião na parte da noite. Por quê? Porque eu tenho muitos clientes que são oficiais militares. Então, para esses clientes oficiais militares, para eles, o horário noturno é o horário ideal para fazer reunião. Então, eu faço muita reunião na parte da noite, enquanto a maioria das pessoas está jantando, está indo assistir um filme ou fazendo alguma atividade física. Bom, eu abro mão disso, por quê? Porque eu uso meus outros horários livres para poder fazer essas coisas. E começo a fazer reuniões na parte da noite. Além disso, eventos. A maioria dos eventos grandes que eu participo são no final de semana, sábado, domingo. Então, sim, você vai ter que perder. Não é que você vai ter que perder, mas se você quiser acelerar o seu desenvolvimento, você tem que abrir mão de um sábado, de um domingo. Eu já fiz muita reunião, já fiz muita ligação dia de sábado. Então é algo que, se você quiser acelerar o seu desenvolvimento, acelerar o seu crescimento profissional, você precisa abrir mão. Você precisa apontar para poder colher. E não somente eventos, capacitações, tudo que você imaginar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, muitos amigos estavam indo lá para o futevôlei. Eu, que gosto muito de jogar futevôlei, ficava em casa e fazia o futevôlei no horário um pouco mais tarde. Meu futevôlei hoje é de 9 às 10 horas da noite. Então, sim, a gente tem que entender que o nosso horário, por ter essa flexibilidade, é um horário diferente. E para mim, eu não vejo problema nenhum, por sinal, para mim é muito bom, até porque a minha carga horária é algo que eu defino. E eu consigo, além de definir essas cargas horárias que eu vou fazer em reunião, eu consigo também definir e preservar horários na minha agenda para viajar com minha família, por exemplo. Se eu quiser não trabalhar na quarta, quinta e sexta, eu antecipo algumas reuniões na segunda e terça ou nas semanas anteriores para poder deixar quarta, quinta e sexta livre para viajar ou fazer alguma coisa. Óbvio, algo específico, algo sazonal, porque geralmente eu trabalho na quarta, quinta e na sexta também, tá? Então a gente tem que olhar pelo outro lado da mesma moeda, que nem tudo é positivo. Tem um lado ruim, mas óbvio, a parte boa supera em muito a parte ruim na minha visão. Então, só de sair desse senso comum, só de sair desse cenário atual em que a maioria das profissões proporciona para a gente, para mim é algo totalmente benéfico. Então, a gente precisa, além de ter disciplina para seguir todo aquele horário, aquele cronograma que a gente estabeleceu, a gente precisa de organização. E tudo isso a gente precisa saber que vai abrir mão de alguma coisa, tá? Então, além desses benefícios de flexibilidade, liberdade e autonomia, a gente tem o outro lado da mesma moeda. E eu tô te falando isso porque para você não entrar achando que está vivendo a profissão dos sonhos, achando que está de férias o tempo todo. Não.
você não está de férias o tempo todo. Você consegue conciliar as suas férias com a sua profissão. Você consegue trabalhar nas férias, por exemplo, que foi o que aconteceu comigo, quando eu estava lá na Europa, quando eu estava lá em Noronha também. Então, é possível você ter todos esses benefícios na profissão, mas óbvio, sabendo que você vai ter que abrir mão de algo. Ou até mesmo você nem precisa acelerar o seu desenvolvimento e você não vai precisar abrir mão dessas coisas que eu abri para acelerar o meu. Você pode ter a sua própria jornada. Então, tudo está relacionado ao equilíbrio profissional e ao equilíbrio pessoal que a profissão de planejador financeiro vai te proporcionar de benefício. Só que a gente precisa passar por cima desses desafios de disciplina e organização, para que a gente extraia o máximo possível da liberdade geográfica, da flexibilidade de horários e da autonomia. Então, para isso, o planejador financeiro ele precisa de uma habilidade que é fundamental, a habilidade de ter gestão de tempo. E mais importante do que a velocidade é a direção. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É aquela velha frase do gato de Alice do País das Maravilhas. Então, a gente precisa definir metas. A gente precisa definir objetivos. Porque a partir do momento em que você se torna um planejador financeiro, você é dono do seu próprio negócio. Você não vai ter mais chefe. Então, além de você planejar os objetivos e coletar esses objetivos financeiros dos seus clientes, você também tem que saber quais são os seus objetivos. Você tem que definir as suas metas. Quanto é que você quer ganhar por mês? Você quer ganhar 5 mil reais por mês? Você quer ganhar 10 mil reais por mês ou quer ganhar 20 mil reais por mês? É você que vai definir as suas próprias metas. Você é responsável pelo seu próprio negócio. Então você precisa ter essas metas, ter essas métricas, ter esses indicadores, para que você saiba o que você precisa fazer diariamente, através da disciplina e da organização, e principalmente da gestão de tempo, para que você chegue nesse resultado desejado. Então a gestão de tempo é justamente esse norte. É quando você começa a clarear e passar por cima desses desafios e conciliar tanto os benefícios e os desafios que a profissão de planejador financeiro ela te proporciona. A gestão de tempo é uma habilidade que o planejador financeiro precisa ter para que ele consiga acelerar e potencializar os seus resultados e transformar cada vez mais vida de pessoas, por causa da mudança e da otimização das suas relações com as suas finanças pessoais. A gestão de tempo é o back office que o planejador financeiro tem em relação a essa transformação, em relação a essa mudança. É o background que ele vai ter em relação à educação financeira que ele vai levar para as pessoas.